Fala galerinha, de boa? Bom, então hoje a gente vai tentar, nesse vídeo aqui nós vamos tentar fazer a integração agora para a força de Weber, tá? E a gente vai ver que as coisas são pouquinho não, são bem mais complicadas, porque a força de Weber ela é bem mais feia do que a força de gravitação de Newton. E vai ocorrer vários probleminhas e tal, e várias complicações disso que vão fazer uma diferença com aquilo que a gente fez no vídeo anterior, que foi somente com a força de Newton, tá? Então, a força de Weber, eu não vou dar muita conversa aqui, porque ó, o foco é fazer o cálculo, explicar como é que o cálculo é feito, tá? Mas a força de Weber, ela foi proposta por Assis, fazendo uma analogia com a força eletrodinâmica do Weber, tá? Então, é uma força gravitacional que foi proposta originalmente por Assis, tá? Fazendo um paralelo com a eletrodinâmica. Então, a primeira coisa que a gente vê diferente aqui é que na mecânica relacional, a gente não coloca o G aqui na como constante de gravitação, a gente coloca o HG, justamente porque é um assunto mais da mecânica relacional. Em tese, você poderia colocar o G aqui tranquilamente e fingir que nada está acontecendo. Mas na mecânica relacional, a gente tem uma noção de que só existe uma noção de força sobre força, né? Então, existem só razões entre grandezas, não existe a grandeza por si só, né? Então ele faz essa mudança do G para o HG justamente porque o G ele sai de uma divisão entre o HG por um φ. E o φ é basicamente uma constante que acompanha a força inercial, né? Então, o G ele é pensado mais como uma divisão entre constantes que acompanham forças, né? A força de gravitação e a força de fato que é a força de gravitação, que é essa daqui dentro da mecânica relacional, com a constante que acompanha a força de inércia, tá? Mas eu não vou entrar muito na seara aqui, o que importa é que na mecânica newtoniana, da forma como o Assis trabalha hoje, que eu acredito que realmente é a mais promissora, a gente troca o G por HG, tá? Mas no final das contas, se você não gosta dessa forma aqui de pensar, coloca G aí e manda ver, tá? Assim, na prática não faz nenhuma diferença, tá? Então, a gente trocou o HG, então essa daqui é a expressão de força, tá? E aí, se você olhar ela é basicamente a força newtoniana, né? Se não existisse essa parte aqui, ó, seria a força newtoniana, só que tem essa parte, né? E essa parte aqui é um epsilon, um xi, eu gosto de chamar de xi, né? Às vezes eu chamo de xi ou epsilon, não faz muita diferença para mim, mas é porque é um ezinho aqui, né? Um ezinho para mim é o xi ou um epsilon. Então, é um valorzinho aqui que é uma constante que normalmente a gente coloca o valor de 6, né? Porque o Assis ele fez uma análise dessa força aqui e viu que quando essa constante aqui é igual a 6, você consegue deduzir a precisão do período do planeta de Mercúrio corretamente, igual a relatividade geral consegue, né? Então, normalmente, esse negocinho aqui tem um valor de 6, mas eu vou deixar aqui x só para ser um pouquinho mais geral, assim, por assim dizer, né? Só para ele ter um valor meio solto aí, que poderia ser qualquer valor. O 6 daqui, C, que é a velocidade da luz no vácuo. Esse R12 ponto é a derivada do R12, tá? Então basicamente a gente chama de velocidade radial relativa, né? É a primeira derivada da distância entre as partículas. Esse R12 pontos é a segunda derivada da distância das partículas, né? A distância entre as partículas. E aí é o seguinte, sabendo essa daqui, a expressão de força, a gente ainda precisa manipulá-la um pouco, em tese, né? Na verdade, quem vai fazer essa manipulação pra gente é o próprio SymPy. Mas em tese a gente precisa manipular para a gente colocar. Porque em tese a gente só sabe a velocidade da partícula 1 e a velocidade da partícula 2, a aceleração da partícula 1, a aceleração da partícula 2, em relação ao referencial. Aí como que a gente vai saber como que a gente relaciona essas quantidades, a velocidade e as acelerações das partículas? Como que a gente vai utilizar essa informação para calcular esse R12 ponto e esse R12 ponto, né? Então, esse aqui é o meu TCC, né? E aí, lá no apêndice, lá no final, né? Aqui no apêndice B, eu vou deixar esse TCC aqui na descrição. Eu faço essa dedução, né, do R12 ponto e do R12 pontos. Eu não vou passar por aqui mostrando tudinho, mas o R12 pontos, se quem quiser olha aí o TCC e vê os passo a passo matemático, né? Mas o R12 ponto, ele é a velocidade relativa das partículas, que é a velocidade da partícula 1 menos a velocidade da partícula 2. Esse é a noção de V12, né? Acho que eu mostro em algum momento aqui. Aqui, ó, V1 menos V2.
tá? A velocidade da partícula 1 menos a velocidade da partícula 2. Produto escalar com R12 chapéu. Então, o R12 chapéu a gente tem, e o V1 e V2 basta definir, são os vetores das partículas, né? O vetor velocidade da partícula. E esse R12, a segunda derivada da distância entre as partículas, a dedução está toda aqui, ele vai ser aquele V12 ao quadrado sobre o R12, pá, ele tem o R12 ponto ao quadrado aqui, e depois vem esse I12, que novamente é a aceleração 1 menos a aceleração 2, né? Não sei se eu chego a mostrar aqui. Mas ele é a aceleração 1 da partícula menos a aceleração da partícula 2, tá? Por definição. É a definição desse terminho aqui. Então, tá? É a aceleração da partícula 1 menos a aceleração da partícula 2. E aí a primeira coisa que acontece é a seguinte. Se você tem termos rotativos, cada pontinho da casca esférica ele vai ter uma aceleração diferente. Então pensa assim. Veja que a casca esférica está parada, né? E aí ela está parada linearmente, mas ela está rotacionando assim, né? Então este pontinho aqui que está bem longe do eixo de rotação, está rotacionando aqui, ele vai ter uma certa aceleração, né? Porque está descrevendo uma órbita circular, né? Porque ela está rotacionando, aquela partículazinha que está pertencente à casca esférica aqui no extremozinho, aqui está a rotação, ela vai ter uma certa aceleração para ela estar mantendo aqui dentro. Enquanto que uma partícula que está exatamente no eixo de rotação, ela não tem aceleração, porque ela nem se move, né? Ela fica paradinha aqui. Então a casca esférica está rotacionando e ela fica ali paradinha. Enquanto que essa daqui está com uma certa aceleração. Então, em tese, se tiver termos rotativos na casca esférica, essa aceleração depende do ponto onde essa partícula está. Dependendo de onde a partícula está na casca esférica, ela vai ter uma aceleração diferente. Só que inicialmente eu não vou trabalhar com os termos de rotação. Os termos de rotação eu não vou trabalhar aqui no começo. Depois a gente vai fazer um outro vídeo com os termos de rotação incluído, tá? Então, aqui no momento, a casca esférica ela pode simplesmente ter uma velocidade linear, então como um todo ela se move, ou ela pode acelerar como um todo também. Ela nunca pode ter termos rotativos. Isso faz com que a velocidade de cada partícula pertencente à casca esférica é a mesma, e eu vou denotar para um V grandão. Isso eu faço aqui no meu trabalho, tá? E a aceleração 2, que é a aceleração da partícula 2, pertencente à casca esférica, ela também é constante e é igual a um A grande de 2. Deixa eu só chegar à parte exatamente onde que eu faço a mudança. Acho que eu faço aqui mais na energia, na verdade, né? No termo de energia eu tenho o termo de rotação, né? Mas aí eu troco aqui, ó, a velocidade da partícula 1, eu troco para um V grandão 1, porque eu falo, é a mesma para todas, para a partícula 1, né? Para a partícula 1 ela é só uma partícula, exemplo, ela não pertence a nada da casca esférica em relação nenhuma. Eu troco para um V1 grande só para deixar claro que ela não está pertencente a nenhum corpo e ela não tem rotação. E a V2 ela está pertencente a um corpo em tese deveria ter sistema de rotação, só que a gente não vai trabalhar com eles agora, a gente vai trabalhar somente com a velocidade. E aí a gente troca o V2 para o V grandão 2, que é a velocidade da casca esférica como um todo, né? A casca esférica como um todo se move e, portanto, as partículas que estão presas à casca esférica se movem junto com ela, né? De uma forma que todas elas compartilham da mesma velocidade. Essa é a noção de uma velocidade linear. Quando a gente começa a entrar em rotações, vai depender do ponto da casca esférica que você pegar, vai ter velocidade diferente e acelerações diferentes. Tranquilo? Quem quiser entrar mais aprofundado, aconselho ler um pouco aqui do meu trabalho, ou ver um pouco sobre movimentos de objetos, corpos extensos. Então, para quem quer aprender essas equações e como, da onde está vindo essas noções, né, de velocidade linear, do corpo extenso e tal, e cada partícula que está presente a ele, eu aconselho esse livro aqui, ó, Dynamics of Particles and Rigid Bodies, tá? Porque ele faz tanto que ele bota aqui a Systematic Approach, né? Que ele faz uma forma que eu acredito que é a mais rigorosa e mais intuitiva. Então ele faz uma dedução que permitiu a mim, diferente de todos os outros livros que eu li sobre movimentos de corpos extensos e rígidos, ele foi o único que me convenceu de que realmente a aceleração a uma partícula, quando tem rotação e tudo, os caramba, 4, é dado pela expressão que usualmente é dada, né? E ele foi o livro que me tirou várias dúvidas do termo de aceleração da rotação, que é a derivada da rotação do corpo extenso, e de qual que é esses vetores aqui, né? Então, na época que eu escrevi o TCC, eu tinha uma certa dúvida sobre daqui, e eu acabei utilizando um vetor que não é o usual, mas ele funciona para o caso da energia, mas no caso da aceleração ele não é muito bom, tá? Ele não dá muito certo. Mas
De qualquer forma, eu aconselho esse livro aqui, tá? Quem tá com um pouco de dúvida aqui sobre essa discussão que eu fiz aqui, eu aconselho esse livro para dar uma estudada aí e ver como que essas coisas acontecem, pra ter noção do que exatamente estou fazendo aqui, tá? Então, assim, a ideia é só sair substituindo uma coisa na outra. E aí, eu não vou ficar mostrando ponto a ponto, mas aí a ideia é exatamente isso, né? Vamos fazer a mesma coisa que tá o código do SymPy, né? Nós vamos estar fazendo as importações usuais, então, importação usual. Deixa eu ver se... deixa eu só limpar aqui os output. Restartar, tal. E aí, eu vou fazer as importações usuais, né? A importação igual tá no outro aqui no anterior, do Newton. E eu vou definir os símbolos, né? Usuais. Os símbolos tudo. Às vezes eu já defino... Eu gosto de definir os símbolos em adiantamento, aquilo que eu já vou acabar utilizando em algum momento depois. Alguma substituição depois, já defino tudo. Defino a base vetorial, já defino o alpha e o null, já defino o R12 hat, o R hat 12, né? E depois eu vou definir aqui a velocidade V1 e V2 da partícula. Então eu defino a componente x, y e z da partícula 1, x, y, z da partícula 2, depois defino o vetor V1 e V2, né? E eu faço a mesma coisa com a aceleração aqui, ó, né? Então, a componentes e o vetor. E depois eu defino que a velocidade da partícula 1 é igual ao V1 grandão, né? Que é a mesma. Depois da partícula 2, a velocidade da partícula, a velocidade da casca esférica como um todo. E eu defino que a velocidade relativa entre elas, que é aquele V1 menos V2, eu faço a diferença aqui, né? Então, em tese, eu poderia botar aqui o sistema de rotação, né, e tal, e definir aqui, ó, o vetor rotação e por aí vai. Então, essa daqui é a forma como eu faço, porque quando eu for definir rotação, você vai ver aqui, ó, e basicamente eu vou adicionar um termo de rotação da velocidade e na aceleração, tá? Então, essa forma usual já para ficar tudo dentro de um padrão, de como que as coisas vão fazer. Aí depois eu defino a aceleração da partícula 1, a aceleração da partícula 2 e faço a aceleração relativa entre elas. E aí eu defino o R12 dot, a partir lá do que estava no apêndice B. Se você olhar no apêndice B e ver, você vai bater exatamente a mesma coisa, que é a velocidade relativa, vezes produto interno com o R hat 12, que é o versor, né, na direção de 1 para 2. E a segunda derivada do R12, que é a distância entre as partículas, tá? Aqui é a primeira derivada, aqui é a segunda derivada. Se você olhar no apêndice B, é exatamente essa definição lá que vai estar lá, né? Então, depois de ter definido esses dois carinhas, eu simplesmente defini esse símbolo aqui, né? Que é o X e o C, que só aparece nessa expressão de força, que é a expressão de força de Weber, né? E aí eu defini a expressão de Weber usual que aparece lá no meu trabalho, que eu Assis propôs, utilizando toda essa brincadeira aqui, tá? Você vê que é um pouco mais complicado, mas se você quiser ter mais noção exatamente do que está acontecendo aqui, igual eu falei, leia o meu TCC e leia esse livro que eu passei para vocês, Dynamics of Particles and Rigid Bodies, do Ennio Varela, o cara meio brabo aí. Eu gostei bastante desse livro, eu aconselho para todo mundo. Depois eu só dou um expand, que é para expandir a expressão de força. Então, normalmente ela vem com o termão, né? E alguma coisa fora multiplicando. Eu dou um expand para tudo for multiplicado e deixar tudo só a soma sem nada em evidência. Isso eu faço justamente porque eu descobri que essa forma mais rápida com que o SymPy ele faz a integração, né? Então, se eu não desse esse expand, o tempo que demora para esse código executar seria maior do que sem o expand, tá? Então, novamente, é um conjunto de comandos que eu achei que otimiza para esse caso específico essas contas, tá? Depois eu faço substituição do R12 pelo S, o M2 pelo M2 sobre 2π e integro em nu. Esse daqui é exatamente uma coisa que o Newton, que eu faço em Newton, tá? Então eu vou ficar justificando cada coisa porque já foi justificado em Newton, essas mudanças, a única coisa que muda de lá para cá é a expressão de força, que esse daqui basta você verificar que realmente está certo, que eu fiz corretamente essa substituição. E o R12 dot, o R12 dot, double dot, que é derivada segunda, derivada dupla, né? Que tem de diferente aqui, né? E esses símbolos aqui, X, C e tal, mas eu defino como eu defino essa aceleração e tal, mas é só você olhar que está realmente definido da forma correta, né? É simplesmente como que define a força. Depois vem substituindo, né? Então eu faço a definição, né? Fiz as definições da força e integrei pela caixa esférica. E mandei um do it. Você vê que eu não printei aqui justamente porque a força dá isso daqui, né? E se você fizer na mão, dá isso daqui mesmo, cara. É um bagulho triste.
É um bagulho bem triste, mas essa daqui é a força que a circunferência exerce sobre a partícula, né? Então, se você quisesse fazer na mão, você ia chegar nesse resultado aqui, tá? Mas aqui que você iria chegar. E aí teria que manipular esse monstro aqui. E daqui do caderninho deve ficar feio o negócio desse aqui, o escrito. E aí, assim, copiando termo a termo, em algum momento você vai errar, velho. Então, assim, computação simbólica é um negócio que salva pra caramba, tá? Então, vou só apagar aqui, porque realmente não precisa ficar mostrando esse negócio que é feio. Tá. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, né? Só pra vocês ficarem mais cientes do que tá acontecendo aqui, né? Pra vocês verem, tem os senos ao quadrado, né? Só que eu não sei o valor de seno ao quadrado, eu sei o valor de cosseno. Então eu troco o seno ao quadrado por menos 1, por 1 menos cosseno ao quadrado. Então faço substituição aqui, ó. Seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, que é a relação de trigonometria, a relação mais fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E depois eu troco o cosseno pelo S ao quadrado, tal. Então eu tiro todas as ocorrências de seno por cosseno, né? Esse que faz. Se você olhar aqui, só aparece o seno mesmo, né? O seno ao quadrado, né? Não aparece o seno sozinho, sempre o seno ao quadrado. Então, quando eu trocar o seno ao quadrado por seno ao quadrado, todas as ocorrências de seno somem, fica tudo em cosseno ao quadrado e eu trabalho da forma usual que eu estava trabalhando até agora, né? Isso daqui só acontece com esse termo de força, no termo de Newton eu não precisava fazer essa troca de seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. Eu já parti direto aqui, ó. Viu que não aparece nem o seno aqui, né? Aparece só o cosseno. Então, depois disso, eu preciso, depois de fazer essa troca de seno por cosseno, eu preciso verificar que eu posso... Lembra que o cosseno ele muda dependendo do intervalo de integração, né? Então eu preciso fazer essa verificação. E eu faço essa verificação aqui. Então eu inverto o z-chapéu, né? A expressão. E eu faço substituição de cosseno por menos cosseno de alfa. E aí depois eu troco a componente de z da velocidade da partícula 1 pelo menos da componente de z, né? Eu inverto o sinal dela. Por quê? Porque o VUZ nada mais é que a velocidade 1, produto interno com o z-chapéu. Só que o z-chapéu ele muda de sinal. Então a componente muda de sinal também. Então por isso que eu tenho que fazer essa mudança de sinal em todas as coisas que tem uma componente z. Que é justamente porque é um produto escalar com o z, né? Um produto interno com o vetor z. E portanto inverte de sinal durante esse intervalo de integração. Tá? Então não só o cosseno de alfa muda nesse intervalo de integração, como as componentes mudam também de sinal, né? E aí você fazendo essas mudanças, você vê que a subtração do valor antigo, exatamente aqui, ó, para o novo valor, vai dar zero. Então, podemos prosseguir com a substituição de cosseno de alfa por aquele monstrão lá, como se o cosseno de alfa nunca mudasse de valor, né, durante o intervalo de integração. Então, a gente prossegue, faz a substituição de cosseno de alfa por aquele monstrão, substitui M2 por M2 vezes seno, para aí fazer a integração em S, depois faz a integração na variável S com os termos de integração no caso interno e no caso externo tá aqui, né? Aí eu mando do it, por aí vai e tal. E aí aquele negócio, né? Primeiro eu simplifiquei, depois eu mandei fazer do it, porque novamente é a forma que eu achei que o SymPy faz de forma mais eficiente essa conta. E foi isso. Simplesmente ele faz de forma mais eficiente. Depois de eu integrar, eu mando together para ele, porque se eu não mandar esse together, não sei exatamente, sou ruim em inglês, em tese, vamos executar aqui, ele vem um monstrão, né? É exatamente da forma como estava antes, né? Então, ele não simplifica, né? Então, esse garoto aqui, que eu coloquei, ele é justamente para simplificar e ficar de uma forma mais fofinha. Você vê que ele demora um pouco, mas não é muita coisa, né? Então ele fatora e tal. Se você der uma olhada no SymPy exatamente, você vai ver qual é o significado de cada coisa aqui, né? Então esse fatorar aqui, peraí que ele demora um pouco. Mas esse fatorar, ele basicamente é uma forma de ele simplificar as coisas, de botar algumas coisas em evidência, tá? E quando eu peço para printar, ele mostra para mim a expressão de força. Então você vê que no final, depois de toda essa simplificação e toda essa integração, o máximo que mudou lá para cá foi que eu usei o SymPy.integral em vez de integrate, né? Que normalmente aqui, ó. Só apagar esse bicho aqui. Normalmente a gente utiliza o integrate. A única coisa que mudou de lá para cá foi o SymPy.integral. Que isso aqui, necessariamente, ele não executa. E aí eu simplifico para depois executar. Tá? Foi só uma maracutaia que eu achei aqui. E aí ele me devolve, né? A expressão de força. E você vê que é igual aquilo que eu falei, né? Em tese, se você olhar
a força prevista pelo Assis e por mim, a partir das contas da mão, né? O Assis ele não bota as contas expostas, né? Eu que fiz a exposição dessas contas aqui na mão. E eu acredito que ele tenha feito de outra forma essas contas. Aqui. Se você ver na parte interna, quando a caixa esférica tem a velocidade linear e a aceleração linear, dentro dela, a caixa esférica, nos termos onde ela não tem taxa de expansão e tal, que é justamente o que a gente está trabalhando, né? Essa caixa esférica ela não se expande, vocês vão ver que, em tese, vem o mesmo termo que está ali, né? Aqui, ó. Menos HG, M2, M1, Qi sobre 3R2, C ao quadrado, tá igualzinho aqui. Só que aqui tá o vetor A1 menos A2, né? Que é a forma como é o A12. É a aceleração da partícula 1 menos a aceleração da caixa esférica, né? E o que acontece? E, como eu falei, o SymPy, você não consegue definir o vetor A1 e não consegue definir o A2. Então, se desde o começo a gente tivesse feito essa definição, tudo iria correr bonito, mas não tem como. Então, em tese, a gente tem que olhar para essa expressão e achar uma forma de falar para o SymPy, ele pegar essa expressão, e como eu vou mostrar isso para vocês, né? Pegar essa expressão, então eu vou pegar essa expressão, do jeito como ela está aqui, e vou substituir alguma coisa, eu vou fazer substituições nela, né? Só vou abrir uma parte aqui. Se eu fizer pedir para ele printar o A1 para mim, ele vai dar aqui o A1. Então você vê que o A1 ele tá aqui já, né? Ó. A1X e chapéu, A1Y, J chapéu e A1Z, K chapéu. Tá aqui, tá todos os termos aqui. Então, eu tava um pouco de dúvida aqui. Então, assim, para a gente fazer isso daqui, a gente precisa falar para o SymPy simplificar as coisas. Então, para isso, a gente precisa definir expressões para o SymPy ter noção, para ele conseguir fazer essa substituição, tá? Então, tem a expressão de força aqui, que é esse monstrinho aqui, e a gente quer deixar ela de uma forma mais mastigável, justamente para a gente conseguir substituir. Então, fizer o A1 menos o A2, a gente fizer isso daqui, que é em tese o A12, vai dar isso daqui, né? Só que se eu pedir para ele substituir esse A1 menos A2 por A, ele não vai fazer porque o SymPy é chato pra caramba. Aí, em tese, a gente tem que pegar e fazer um ret SymPy, que a gente tem que simplificar esse A1 por A2, e eu vou colocar aqui em cima o que ele gosta pra gente, né, quando a gente faz esse ret SymPy. Basicamente, ele abre, né, os meninos. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele abre. Aí, se eu fazer o ret SymPy, o A1 menos A2, ele vai substituir pelo A. Então, ele detecta que A1 menos A2 vai substituir o A, e aí fica mais fácil pra gente lembrar, porque aí a única coisa que a gente precisa fazer é simplesmente começar a definir expressões, né? Então eu vou definir a expressão 1 como sendo ret SymPy A1 menos A2. Eu vou definir essa expressão 1, e aí eu vejo. Aí eu troco a substituição, eu troco a expressão 1 por A. E vamos só rodar aqui de novo. Então troco a expressão 1 por A. Isso daqui pode parecer besteira, e eu posso até colocar um A12 aqui, né? Talvez para ficar mais fofinho. E isso aqui pode parecer besteira, mas quando a gente fazer aqui da parte externa, a gente vai ver que fica bem grandão. Assim, fica muita coisa que aparece nessa opção de força, né? No caso da interna da caixa esférica, tudo simplifica de uma forma meio bonitinha, né? De tal forma que talvez seria mais interessante deixar dessa forma aqui. Fica mais claro o que está acontecendo, né? Simplesmente aceleração 1, vetor, né? Menos aceleração 2, vetor. Só que, como eu falei, quando a gente vê aqui, vou rodar aqui, vamos rodar aqui no caso externo, você vai ver que não vai ficar legal de ler. Então, como que esses vetores? O que é isso daqui? É A1 menos A2? É V1 menos V2? A coisa não fica bonita aqui, entendeu? Então, essa técnica aqui de definir expressões e pedir para o SymPy substituir essas expressões por alguma string, né, um símbolo, fica mais fácil depois para a gente transportar isso para um papel, né? Então, em vez de a gente, por exemplo, escrever isso daqui em LaTeX e depois tentar achar qual que é o conjunto de operações entre vetores que vai dar essa expressão como um todo,
A gente tenta fazer isso daqui já aqui dentro, né, do SymPy, falando ele, para ele fazer essa substituição. Depois a gente pega essa expressão e já faz a troca lá e no máximo dá uma simplificação, uma barrigada assim final, né? Uma brincadeira final. Mas em tese a gente tem que fazer, eu gosto de fazer daqui dentro do SymPy, tá? Então, aqui, ó, aqui tá o livro do Assis, né? E ele faz, é um pouco diferente, né? Que é a aceleração da partícula 1, da aceleração da classe esférica e tal. Mas você vê, a forma usual de você expressar essas forças é através desses produtos aqui, né? Entre vetores, né? Então, e não desse monstro feio pra caramba aqui, né? Então, a gente tem que deixar uma forma de mostrar que, de fato, a gente pode voltar a essa forma aqui. E aí é o seguinte, em tese, você deveria verificar e ficar buscando as expressões. E essa é a parte que eu falei para você que é a parte chata do SymPy. Porque em tese aqui, nesse exato momento, você deveria ficar procurando quais são as operações entre vetores que vai te dar o resultado que você quer. Que vai chegar naquela forma mais usual, que é só a operação de vetores e fazer a substituição, né? Então, em tese, você deveria ficar aqui fazendo, sei lá, V1 menos V2 e fazer o produto interno disso daqui com o Z chapéu. Então vamos fazer aqui, ó, produto dot com o n.k, né, com o Z chapéu. Vou fazer daqui, tá, aí não ficou legal, né, mas aí isso aqui na direção, sei lá, na direção n.k. Aí tem que fazer o produtinho aqui, né. Então, você teria que ficar vendo isso aqui, vamos ver se aparece aqui, ó. E tem que ficar procurando aqui, né, em tese. Então, assim, se você quiser fazer isso, é só baixar o código aqui e ficar olhando. Só que, em tese, eu já fiz essas contas na mão e o Assis já fez essas contas na mão. Então, a gente meio que já sabe, né, o que vai dar. Então, se a gente ver aqui, ó, você tem que ver um V, um Y ao quadrado. Então, talvez tenha que fazer isso daqui vezes daqui para ficar um quadrado. Sei. Aí, né? Vamos meter um red SymPy, vamos ver. Em tese, a gente teria que ficar brincando aqui para tentar achar, né, esses terminhos aqui. Então, ó, já tem o V, um Y ao quadrado vezes o G chapéu. Então, cadê que eu tava olhando aqui ele? Então, tá o V, um Y ao quadrado vezes o G chapéu. Opa, já tem uma parte, né? Já tem uma parte. Então, em tese, você deveria ficar olhando aqui tentar achar uma combinação entre várias das expressões para conseguir simplificar aqui. Então, eu vou só cortar aqui mais um corte que vai ter no vídeo, teve vários cortes. Em vários momentos eu tive algumas dúvidas aqui. E eu vou mostrar para vocês as expressões, né, que você precisa definir com a simplificação já dada. E depois a gente vai ir pro garotinho aqui e eu vou reescrever elas na mão, né? Com ela já simplificada, que a gente vai fazer a simplificação aqui dentro. Depois eu só vou pegar, reescrever elas na mão e fazer umas manipulações finais ali só para ficar tudo no grau, beleza? Então, em tese, eu estou mostrando para vocês como que eu fiz e realmente essa é a parte mais chata, essa é a parte mais demorada assim, mas é uma questão de, sei lá, no máximo algumas horas você consegue achar aqui, né? Ou se não, se tiver alguma dúvida, dá para você ser guiado um pouco pelo trabalho do Assis, né? Que ele fez já essas contas na mão, e você sabe que tem que dar alguns termos aqui, né? Alguns termos assim parecidos, ou você vai para o meu TCC, que é um pouco mais limitado o meu TCC, eu acho que o trabalho do Assis seja um pouco melhor, né? Nesse quesito. E aí você acha esses termos, né? No termo da rotação vai ser a mesma coisa, tá? No termo da rotação, quando a gente acrescentar os termos de rotação, basta você ir olhar aqui, o Assis ele fez dessa forma, então você sabe que lá tem que dar basicamente o mesmo resultado, né? O máximo talvez tenha que mudar, se você olhar aqui, né? Vem esses 6 aqui e tem os 6 aqui fora e tal. Eu não achei nenhuma forma de fazer o SymPy colocar esses 6 aqui para fora, aqui dentro e simplificar. E você vê que tem um Z a quarta aqui fora, né? Então, em tese, assim, muda algumas coisas, mas no máximo você vai ter que multiplicar um Z ali, dividir por um C ao quadrado aqui e tal. E assim, eu não sei se é uma tarefa fácil, eu acho que é uma tarefa relativamente complicada, não é totalmente simples, mas também não é totalmente aquele monstro. Só que comparado com fazer na mão, isso daqui é muito mais mastigável, muito mais perto do humanamente possível, sabe?
Então eu só vou mostrar para vocês as expressões e a simplificação que nós vamos precisar fazer para chegar da forma como a gente deseja, tá? Depois a gente vai pôr o papelzinho ali e fazer a simplificação final e plim, plim, acabamos esse problema dos movimentos lineares. Aí falta os termos de rotação. E aí, ó, termos de rotação é bem sofrido, tá? E aí, mas aí vai acabar, não vai ter muito para onde correr. Nós vamos ter expressão de força para qualquer caso de movimento da caixa esférica. E aí vamos ter o caso mais, assim, vamos ter o caso mais geral possível de se pensar, beleza? Falei que não seria muito interessante, né? Mas em tese eu fiz. Então a ideia, eu fui olhando termo a termo, né? Fui procurando por aquilo que cancela. E aí, se você olhar aqui, eu consegui achar os menininhos que cancela, né? Então tem aqui o V1 menos V2 vezes V1 menos V2 na direção de Z chapéu, vezes 6x e ao quadrado, papapá, mais não sei o que, e esse foi a expressão 2. E aí eu vi que essa expressão 2 existia lá na expressão de força, aí eu substituí a expressão 2 por B, a expressão 3 por C, a expressão 4 por D, e por aí vai, e fui mostrando que isso aqui acontece, né? Então, igual eu falei, isso daqui demorou acho que uns 20 minutos, acho que fiquei uns 20, 30 minutos aqui fazendo. Então, assim, comparado com o tempo que você demora para fazer isso aqui na mão, acho que é bem mais rápido. E aí, a única coisa que falta é a gente substituir, né? Esse B, C, D e E pelos seus equivalentes, né? Na versão vetorial. E depois simplificar. Isso a gente pode fazer de duas formas, tá? A primeira forma a gente pode tentar fazer isso lá dentro do LaTeX. Eu tenho mais habilidade em fazer as contas direto no LaTeX. Só para você ter uma noção de tanto que eu trabalhei com LaTeX, para mim é mais fácil fazer essas contas de cancelar vetores e simplificações e tal dentro do LaTeX do que na mão, principalmente para essas expressões grandes, né? Porque eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V, vou apagando aqui assim, pá, apaga aqui, pá, pá, pá. Fica mais fácil, né? Pelo menos para mim, que não tem o fator de copiar, erro de copiar e colar, né? Tudo mais simples. E eu vou batendo no olho e eu já consigo identificar as partes e simplificando. E é possível falar pro SymPy não, pro... É isso mesmo, pro SymPy, ele gerar para mim uma versão LaTeX dessa equação aqui. Ou eu posso lá escrever essa equação aqui, não é muita coisa, né? Quando tiver o termo de rotação, talvez ele fique bastante coisa, né? Não, em tese eu vou ter que, de alguma forma, ter que escrever isso daqui em LaTeX, né? Então, de qualquer forma, que é o B, o C e o D, né? Então, de qualquer forma, eu vou ter que escrever isso em LaTeX. De alguma forma, eu vou ter que transportar ele aqui para LaTeX. E depois vir substituindo e simplificando lá, né? Mas, como eu sei que são poucas pessoas que vão conseguir acompanhar, já são poucas pessoas que estão acompanhando até aqui, né? A simplificação do SymPy. Então, eu não quero fazer mais um filtro das pessoas que são capazes de acompanhar isso daqui. Então, eu vou fazer isso daqui na mão, tá? Então, eu vou fazer as substituições B, C, D, E, F e E na mão. E outra coisa, quando a gente for fazer as rotações, fazer na mão é possível, só que aí já começa a ficar bem mais chato, porque aí, se você vê a expressão de força, com os termos rotativos, né? Se você vir aqui é sem rotação, aqui é com rotação. No caso exterior, força no caso exterior, aqui. Isso daqui não tem a velocidade da partícula, não tem a velocidade da caixa esférica nem a aceleração da caixa esférica. Então vai aparecer muito mais termos. Então isso daqui vai virar tipo assim, até aqui, mais ou menos, a expressão de força, se for no caso externo. Então é basicamente uma página de PDF. E simplificar isso na mão é muito triste. Então eu vou simplificar no PDF, no LaTeX, né, direto. Depois eu vou dar o resultado final para vocês. Então, em tese, eu não vou fazer a simplificação que eu vou fazer aqui no caso da rotação, só vou fazer esse daqui, só para vocês terem uma ideia de como que se prossegue daqui para frente, tá? Eu gosto de deixar claro as coisas bem óbvias, né? Para aí quem quiser refazer na mão, quem quiser refazer por conta própria, verificar que realmente dá o mesmo resultado, tem capacidade de fazer isso por conta própria, né? Não ficar dependendo da minha crença, da minha afirmação, né? Eu acredito que isso é um dos objetivos de um cientista, né? Não acreditar na afirmação dos outros. Então, o que eu fiz basicamente foi fazer essa simplificação aqui dentro do SymPy. E aí eu simplesmente vim aqui e reescrevi, né? A expressão aqui, ó. Aqui no caso interno, né? E no caso externo.
E aí falta simplificar o caso externo, porque o caso interno é bem simples na expressão, né? 2 tapas, já tá simplificado basicamente. E no caso externo, a gente tem esse mais B, mais C, mais D, né? Aqui, ó. Mais B, mais D, mais C, mais C, mais F, mais E. E os B, o C, o D, o E e o F, eu peguei aqui do Red SymPy, né? E eu simplesmente escrevi na forma vetorial, né? Aqui ele está nessas variáveis V1 menos V2, produto escalar, não sei o quê. Dessa forma como o SymPy trabalha. E eu transportei isso para como a gente gosta de trabalhar, né? Então agora só falta fazer a substituição e a simplificação que é possível fazer com isso aqui. Tranquilo? Então vamos fazer exatamente isto nesse exato momento. Beleza? Então agora resolver na mão, não tem muito para onde fugir. Então vamos lá. Então, a forma como isso daqui é feito normalmente é o seguinte. Eita, pega, tem que ser M aqui, tem quantas pernas? É o seguinte, a gente pega esses 6c ao quadrado e um z ao quadrado e a gente joga para dentro. Então vai ficar aqui, ó, vai ficar um z ao quadrado aqui fora, né? Se você olhar a forma como usualmente é expressa, fica menos hg, m1, m2, sobre z ao quadrado fora e o resto fica dentro, né? Então eu vou fazer isso daqui, para ficar no formato como a Cis colocou. Dessa vez eu vou abrir esse bichão. E eu vou jogar um 6c ao quadrado, z ao quadrado dentro, né? Então vai ficar aqui, ó, 6c ao quadrado, z ao quadrado dentro. E outra coisa, deixa eu ver aqui, e outra coisa, né? Então eu vou só abrir esse daqui, porque vai utilizar bastante, vou fazer o colchete. E aí você vai ver que, em tese, se eu jogar um 6c quadrado, z ao quadrado, vai ficar aqui, né? 6c ao quadrado, z ao quadrado, vai cancelar. E daqui vai ficar um z chapéu, né? E esse z chapéu eu já vou colocar... eu não preciso disso aqui ainda, né? Depois eu vou colocar em evidência o G chapéu. Então, em tese, vai ficar um Z chapéu aqui, né? E aí vai ficar mais o B, mais o C, mais o D, mais o F. Então, vamos colocar o B, o C, o D e o F aqui. Bom, vamos lá. E já vou simplificar com o 6c quadrado, z quadrado. Então, eu vou colocar aqui em cima, que eu estou dividindo tudo por 6c quadrado, z quadrado, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar o B aqui, ó. 6 foi embora com esse 6. C quadrado vai ficar, o Z quadrado vai embora com C quadrado, então vai ficar um epsilon sobre V1 ao quadrado, sobre o C quadrado que sobrou aqui, né? Então ficou epsilon sobre o C quadrado, V1 2 ao quadrado, na direção do Z chapéu. Concorda? É isso, né? Agora eu vou tirar aqui os que eu apaguei. Que vai ser a parte chata. E tem que fazer na mão, não tem muito pra onde fugir. A outra forma seria fazer no SymPy. Vamos só fazer mais uma verificada. Corto 6 ali. Epsilon sobre C quadrado. Z quadrado vai embora. É isso. Agora vem menos 9 sobre 6. Depois eu vou simplificar. De qualquer forma, eu vou ter que fazer vários passos, né? Epsilon sobre C quadrado. Aí vem o Z quadrado aqui, que esse Z quadrado corta. Então fica V1Z, V12. Produto com Z chapéu ao quadrado, Z chapéu. Então aqui está o B já, né? Agora falta a gente botar o C e o D. Então o C vai ficar menos 3 sobre 6 C ao quadrado, o Xi, ou epsilon, né? Às vezes eu coloco epsilon e eu coloco Xi, tá? Não vão confundir aí, galera. Menos 3 epsilon sobre 6 quadrado, R2 ao quadrado, e agora o Z quadrado vai sobrar ali embaixo, né? Então Z quadrado, V12 ao quadrado na direção G chapéu. Agora vem o mais 9 sobre 6. Epsilon sobre C quadrado. R2 ao quadrado sobre Z ao quadrado. V12. Z chapéu ao quadrado. Z chapéu. E é isso. Vamos continuar. Mais. Quem que tá faltando agora? Estamos no D já, né? Aqui o D. Então, em vez de mais é menos. Menos 6. Com esse 6 vai embora. Então vai ficar menos epsilon R2 ao quadrado
sobre Z ao quadrado, V1, Z chapéu, V1, 2. Deixa eu ver se tá certo. Esse 6 foi embora com esse 6, então menos epsilon sobre C quadrado. Botou um C quadrado aqui, né? Então, C quadrado. C quadrado. Aí vai vir um R2 sobre Z quadrado, V1, pá, V1, 2. É isso. Agora tá faltando o E. Não, tá faltando o final do D aqui, né? Então, final adicionando. Cortou o 6 com 6 lá. Vai ficar mais epsilon sobre C quadrado, R2 ao quadrado sobre Z quadrado, exatamente como tá no outro aqui, né? V1, 2 vezes Z chapéu ao quadrado. Z chapéu. É isso? Exatamente. Agora vem o mais o F e mais o E, né? Vou fazer mais o E primeiro. Mais 6. Então, 6 corta com 6, né? Então, não precisa desse 6 aqui, não. Vai ficar epsilon sobre C ao quadrado. Aí vai ferir um Z ao quadrado com aquele Z da Z. Então, Z. A1, 2. Escalar com Z chapéu. Chapéu. Às vezes chama de produto escalar daqui. Eu não sei se tá correto. Não sei se a galera chama isso na literatura. Epsilon sobre C quadrado. Z quadrado cortou com esse Z ao cubo aqui. O A1, 2 voltou, tá certinho. Acredito que esteja tudo certo. No final a gente sempre compara com o que foi resolvido na mão, né? Só pra ter uma certeza dupla. O que foi resolvido na mão eu já fiz várias vezes, então já bateu com o do Assis, então tô bem tranquilo quanto a isso. Então, 2 sobre 6 epsilon R2 ao quadrado sobre Z ao quadrado. E aqui tem um C quadrado, né? Vou conferir mais uma vez. Então nós temos o 2 sobre o 6, C ao quadrado, epsilon tá aqui, R2 ao quadrado sobre Z ao quadrado. Só que tem um Z aqui, então em tese fica 1 sobre Z embaixo, né? Deixa eu ver, tá certo isso? Cara, eu vou deixar esse Z aqui porque. Eu vou explicar exatamente por que eu vou deixar esse Z, não vou simplificar, tá? Normalmente a gente faz. A gente acaba deixando esses garotos aqui. Tranquilo? Esse Z aqui também eu vou deixar, ó. E aí agora vem menos 6 sobre 6, vai simplificar. Vai ficar epsilon sobre C ao quadrado, R2 ao quadrado sobre Z ao quadrado, Z, A1, 2, Z chapéu, Z chapéu. Então você já viu que. Imagina que se tivesse um termo aqui de rotação, os termos de rotação. Aí acabou a vida, né? Não vou colocar esse igual aqui não. Vou colocar esse igual aqui em cima. Então aqui vai ser igual a menos HG M1 M2 sobre Z ao quadrado. Aí agora eu vou colocar em evidência de chapéu, tá? Então vamos lá. Vou abrir esse menino aqui. Vai ficar 1 mais epsilon sobre C ao quadrado V1, 2 ao quadrado menos. Aqui vai simplificar, né? Vamos dividir por 3, né? Então aqui vai dar 3 sobre 2. 3 sobre 2 menos 3 sobre 2. Epsilon sobre C quadrado. O epsilon sobre C quadrado vou colocar em evidência depois. V1, 2 vezes. Deixa eu abrir mais. E chapéu ao quadrado. E chapéu menos meio. Aqui eu não vou colocar dentro. Por quê? Porque isso daqui tem R2 ao quadrado sobre C ao quadrado, que normalmente a gente coloca eles em evidência com outros. Então, eu tirei este termo, tirei este termo, tirei esse termo. Vamos ver quem mais não tem R2 ao quadrado sobre Z ao quadrado. Esse daqui, então vou colocar ele aqui. Opa, eu já coloquei o Zé Chapéu aqui. Tirar esse Zé Chapéu daqui, ó. Que é tal.
Então, o próximo que não tem o R2 sobre Z quadrado é esse, que vai dar mais F sobre C quadrado Z A1, 2 escalar Z chapéu. E aí vem o Z chapéu aqui, né? Pá, pá, pá. Então é isso. Então agora eu posso fechar e dar um Z chapéu. Aí vamos comparar já agora com o que o Assis chegou, né? Cadê o Assis? Então vamos lá. Vou fazer a comparação aqui. Parar por enquanto, né? Então nós temos um menos G. Vou dar um zoom aqui para ajudar vocês. Opa, demais. Aí. Menos HG, M1, M2, sobre Z ao quadrado, 1 mais epsilon sobre C ao quadrado, V... Opa, deixa eu só ir no linear. Porque no linear, que é este daqui, o outro é o rotativo, né? Aí, tá bom. Então, menos HG, M1, M2 sobre Z ao quadrado, 1 mais epsilon sobre C ao quadrado, V1 menos V2 ao quadrado, menos 3 meios de... Viu que ele colocou epsilon sobre C ao quadrado fora, né? Ainda não coloquei, mas depois eu vou colocar. Menos 3 sobre 2, Z chapéu V1, 2 ao quadrado. Então aqui, ó, só está invertida a ordem, né, do produto. Aqui nós temos um vetor Z, né, que é basicamente pegar esse daqui e colocar aqui dentro. Então eu vou fazer ele aqui, ó, para ficar exatamente como está ali. Falta inverter a ordem, depois eu vou inverter no próximo passo. Que eu vou inverter basicamente todos, né? Então coloquei o Z para dentro do Z chapéu. Então, vamos lá. Z vezes A1, 2. E aí, então tá funcionando, né? Por enquanto deu certo. Tranquilo? Então vamos voltar aqui. Vamos dar prosseguimento, que tá faltando. Eu só vou riscar aqui o que eu já fiz, né? Então já fiz este. Espera aí, pegar o pincelzinho. Já fiz este. Tem mais algum faltando? Negativo. Então vamos lá. Mais R2 ao quadrado sobre Z ao quadrado. Não vou colocar o epsilon. Eu vou colocar, será? Eu já coloco o epsilon sobre C ao quadrado? Eu já coloco, né? Porque todos eles meio que tem, é meio que óbvio, né? Vamos fazer daqui já também aqui? Pô, seria bom, né? Vamos fazer daqui já, ó. Epsilon sobre C ao quadrado. Vou arrumar tudo aqui. Aqui, certo? Esse garoto mesmo. Então tá certinho. Tudo deu certo aqui com essa parte do vetor da chapéu, né? A direção da chapéu. Então agora falta isso daqui, né? E eu não vou inverter, não. Eu falei que eu vou inverter, mas não vou inverter, não. Cuidado mesmo. Todo mundo consegue compreender daí. Então vamos começar com esse daqui. Meio terminho. Vai dar. Vamos abrir este. Este garoto. Então nesse caso aqui vai dar meio, né? Então deu pra gente meio de V1, 2 ao quadrado na direção de chapéu. Então já foi daqui, né? Só ver se não tô fazendo nada errado. É isso. Agora o segundo termo. Aqui simplifica para 3 meios, né? Esse termo aqui poderia simplificar para 3 meios. Então 3 meios disso daqui. Tá? Então já foi esse termo aqui. Agora vem menos. Concorda? Tá? Aqui já coloquei em evidência. É menos V1, 2, papá. Isso. Agora vamos vir aqui para baixo. Então daqui já foi. Mais V1, 2. Z chapéu. Direção de chapéu. Ao quadrado aqui, né? Opa, não terminei ainda não. Então, aqui já foi. V1, 2, Z chapéu ao quadrado, Z chapéu. Mais 1/3 de Z a 1, 2.
E agora aqui menos Z A12 Z chapéu, Z chapéu. Finalizamos? Aí foi esses dois casos aqui, né? Pronto. Então, vou agora só verificar essa parte aqui, né? Então, o que vocês achou. E o que eu achei também. O meu bateu com vocês. Só subir aqui. No máximo está faltando fazer algumas simplificações, né? Então temos um. Vamos lá. Z sobre 3A12. Então Z sobre 3A12 está aqui. Menos um Z V12. CV2. V12. Então tá aqui. Esse termo aqui tá aqui. Já foi esses dois, né? Tá aí os dois. Menos V12 ao quadrado sobre 2. Tá aqui. Então, cortou. Nós estamos aqui, né? Mais 5 meios de V1 ao quadrado Z chapéu. Então, esse com esse dá 5 meios, né? Então, vamos ajustar. Aqui dá 5 meios. 5 meios. E aí corta, né? Um com o outro. Então, nós temos isso cortado. E aí sobrou Z A12 no Z chapéu. Então é isso, galera. Finalizou. Tá perfeito. Não tenho o que reclamar. Tá tudo simplificado já. E essa daqui é a expressão de força de Weber. É que uma casca esférica exerce sobre uma partícula no exterior. Aqui, ó. Força de uma casca esférica sobre uma partícula no exterior da este monstrão. E no caso, interior da este daqui, que vai dar origem à inércia. E é isso. Tamo junto? Tá demonstrado que o Assis deduziu está correto, dá aquilo ali mesmo, né? E a única coisa que em tese agora tá faltando é colocar os termos de rotação e ver no que dá. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima.